Você prometeu para você que você seria mais produtivo, viu uns vídeos de produtividade aqui no YouTube, separou as tarefas mais importantes que você tinha que fazer, colocou ali um alarme para você acordar bem cedo e começar a transformar a tua vida. Mas aí no outro dia o alarme toca, parece que todo o ânimo sumiu, você coloca no modo soneca, acorda mais tarde do que você queria acordar e levanta da cama completamente desanimado. Aí você olha aquela lista de tarefas, você sabe que tudo que tá ali é muito importante, mas quando você vê já passou boa parte do teu dia, você acabou vendo um monte de vídeos curtos no Instagram, viu uns stories de gente que você segue, viu umas notícias de umas tragédias que ocorreram a milhares de quilômetros de você, e lá no final do dia até aquelas tarefas mais toscas que você tinha na tua lista você não conseguiu fazer, mas aí você promete pra você mesmo que no outro dia será diferente e você vai começar a fazer o que você precisa fazer. Enfim, esse vídeo aqui não tem 30 segundos igual os vídeos do Instagram, mas eu já passei por tudo isso aí. E eu vou te provar, utilizando a psicologia e a neurociência, que você não é preguiçoso. Você só não entende aquilo que está ocorrendo com você e assim você não tem como agir para mudar isso aí na sua vida. E entendendo o que eu vou te explicar aqui, você vai conseguir tirar as tuas metas do papel. Porque inclusive esse vídeo que eu tô gravando para você só saiu do papel a partir do momento que eu comecei a entender isso e aplicar na minha vida. Então se funcionou comigo, vai funcionar com você. É só você prestar atenção. Então nesse vídeo aqui eu vou tratar dois pontos importantes. O primeiro é entender esse problema. Por que você parece preguiçoso? E o segundo são as 3 etapas que você vai aplicar para virar o jogo e você conseguir finalmente ser mais produtivo, fazer as tuas metas acontecerem e sentir que a tua vida tá fluindo, que a tua vida tá avançando. Então vamos lá, o primeiro ponto é a gente entender esse problema. E a culpa de todo esse problema é da dopamina. Mas aqui eu já te adianto que não tem nada a ver com a definição que esses coachings falam por aí. Ah, dopamina é o hormônio do prazer. Parece que se você tomasse um copão de dopamina, você simplesmente teria um orgasmo. Não é isso. A dopamina, ela incentiva a gente a tomar uma ação que aí sim pode levar a gente ao prazer. E isso são coisas completamente diferentes. Por exemplo, se a gente pensar na época dos nossos ancestrais, lá dos homens das cavernas, por exemplo, eles tinham que sair da caverna, tinham que pegar uma lança, tinham que andar pelo meio do mato, pisar no espinho, tomar sol quente, esperar um bom tempo para depois conseguir abater algum animal, depois despelar esse animal, assar esse animal para aí sim sentir o prazer de comer esse animal. Tudo isso aí a dopamina está envolvida. Ele está envolvido em todo o processo. Foi a dopamina que incentivou todas essas etapas que inclusive envolveram muita dor, mas que estava ligado a algum benefício. Então a dopamina ela gera motivação para agir em busca desse prazer. E ela também regula a nossa capacidade de focar em determinadas tarefas e ignorar distrações. É justamente por causa da dopamina que a pessoa consegue focar na caça, por exemplo, esperar em um canto ali naquele determinado momento quando o animal foi beber água e aí sim ele conseguiu dar a flechada. E isso envolve uma grande capacidade de focar e a dopamina também está relacionada a isso. Inclusive quando a gente fala de TDAH, se a pessoa realmente tem TDAH, ela vai ter uma má regulação da dopamina que vai estar dificultando ela a conseguir focar naquilo que ela precisa focar. Então o ponto importante aqui é que a dopamina ela é super importante para a manutenção da nossa vida, porque ela vai estimular a gente a tomar alguma ação. Quando a gente tem uma desregulação muito acentuada na questão da dopamina, a pessoa pode ficar de cama, não ter vontade nem de comer alguma coisa que ela tem muito gosto de comer. Mas aqui que entra o mais. A dopamina ela tem uma questão que acaba pegando a gente, que inclusive muita gente acaba se aproveitando desse ponto. A dopamina ela está muito ligada a estimulações externas, a novidades. E isso aqui sim é o que está impactando aí, o que está fazendo você parecer um preguiçoso. Porque quando a gente tem uma informação externa, isso dispara a nossa atenção. Ah, a dopamina já está envolvida aqui. Isso vai estimular alguma ação. E essa ação pode gerar prazer. E se a gente parar para pensar, quando a gente olha num vídeo curto lá no Instagram de 30 segundos, por exemplo, é uma informação externa que dispara a nossa atenção. Isso parece ser uma novidade, isso prende a nossa atenção ali e isso leva de alguma forma a um prazer. Só que esse é um prazer momentâneo. Então as plataformas como WhatsApp, Instagram, como Netflix ou qualquer outras dessas plataformas que vendem a nossa atenção, ou seja, que tem anúncios na plataforma e tudo mais e focam em manter a gente o tempo todo ali em contato com a plataforma, utilizam desse mecanismo. E esse mecanismo ele era importante na caça porque pensa só, você está no meio da savana africana, um monte de leão por lá, você escuta um galho quebrando, é importante a sua atenção ir direcionada para esse galho quebrando. Talvez seja um leão ali ou talvez seja só um pequeno animal que não vai te causar perigo nenhum. Mas o nosso cérebro ele está sempre buscando essa questão da novidade por causa dessa modulação da dopamina. E quando a gente pensa na estratégia psicológica utilizada para manter uma pessoa em uma plataforma social, ela foca exatamente esse dispositivo que foi criado para nossa sobrevivência, que é manter a nossa atenção e ter constantes novidades para que a gente fique cada vez mais
mais lá. Então pensa agora comigo em um vídeo curto. O vídeo curto, normalmente, que prende a atenção da pessoa, é cheio de novidade, é cheio de informação, é super rápido. Esse vídeo, obviamente, é curto. Quando ele termina, ele causa uma microsatisfação e logo ele incentiva um próximo vídeo. E fica super difícil de sair desse loop. Então você não é preguiçoso simplesmente porque você ama ficar assistindo esses vídeos de qualquer jeito. Você ama esses vídeos porque seu cérebro está sendo afetado por esse tipo de conteúdo. E o grande problema é que como a gente tem uma porrada de microestímulos e microprazeres, isso acaba gerando uma quantidade excessiva de ativações desse nosso sistema de dopamina, que é o sistema dopaminérgico. Ou seja, se a gente for pensar de novo lá no Homem da Caverna, o dispositivo da dopamina, digamos assim, seria ativado muito menos vezes do que ele é ativado quando a gente abre uma rede social. E quando o nosso cérebro identifica que a gente está recebendo uma quantidade excessiva de estímulos, ele acaba reduzindo esse excesso de microprazeres com dor. Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai mudar a tua vida. Você vê um vídeo curto no Instagram, e aqui pode ser não só o vídeo curto, pode ser um seriado que você viu no Netflix, pode ser um aplicativo de notícias, pode ser um monte de notificação no WhatsApp, aqui não interessa o ponto do aplicativo, mas eles capturam a sua atenção. Isso estimula a dopamina, porque é uma novidade, porque é alguma coisa que te chamou a atenção, isso acaba gerando aquele efeito de repetição. Isso gera prazer quando você conclui alguma coisa, quando você termina de ver um vídeo, quando você dá uma risada por causa do vídeo do gatinho, por exemplo. O cérebro identifica esse excesso de estímulos, ou seja, a cada 30, 40 segundos você está recebendo esse estímulo e ele vai começar a compensar isso com dor. É justamente por isso que você se sente um lixo depois que você passa uma hora, por exemplo, vendo um monte de vídeos desse. Então você tem uma cacetada de estímulos prazerosos, esses estímulos vão estar na balança e o cérebro vai pensar assim, poxa, tá tendo muito estímulo prazeroso, isso aqui tá meio desregulado, tá meio fora do normal. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar dor. Então você assiste 4 ou 5 episódios de uma série no Netflix e depois que você terminou de assistir a série, você se sente mal, porque você não fez as tarefas que você precisava fazer, porque você não lavou a louça, porque você não foi para academia que você precisava ir, e isso gera frustração, consequentemente vai deixando a pessoa mais deprimida. E aí sim surge aquela sensação de que você não tá saindo do lugar, que você não é uma pessoa boa para você, que você é um merda. E obviamente, quando você sente essa dor, o nosso cérebro vai buscar por prazer. E qual é a forma mais fácil de receber prazer? Assistindo mais vídeos, vendo mais stories, vendo mais notificações, vendo mais imagens engraçadas, vendo alguma coisa engraçada no Netflix. Então acaba se tornando um ciclo vicioso, onde aquilo que tá te dando um prazer tá te gerando a dor. E aquela dor gerada vai te incentivar a buscar esse mesmo prazer. E isso é o que a gente chama na psicologia de engenharia do comportamento. Ou seja, são as plataformas trabalhando de forma super inteligente, por meio de inteligência artificial, por meio de engenharia computacional, para que você fique cada vez mais nessa plataforma. Porque assim você vê mais anúncios. Porque onde está a tua atenção, tem dinheiro. Ah, Luiz, então quer dizer que agora a solução é eu simplesmente não ter WhatsApp, não ter Instagram, não ter Facebook, não ter YouTube, não ter nada de rede social, jogar meu telefone fora e viver no meio do mato. Não é isso, não é isso. Eu mesmo utilizo o Instagram para poder postar vídeo curto sobre inteligência emocional. Eu mesmo utilizo o YouTube, por exemplo. E é claro que eu vejo algumas séries na TV, principalmente Largados e Pelados, que eu gosto bastante de ver aquele pessoal sofrendo no meio do mato. Mas a solução é a gente reequilibrar essa proporção de dor e prazer. Ou seja, nós estamos sempre buscando o prazer e tentando evitar essa dor. Só que como a gente viu agora há pouco, essa grande quantidade de estímulos que a gente recebe estimula a gente a sentir dor e a gente busca sentir prazer de novo por aquele mesmo mecanismo. E quando a gente entra nesse ciclo sem fim, a gente parece preguiçoso, porque a gente não faz nenhuma tarefa que realmente seria importante pra gente e que poderia gerar coisas positivas na nossa vida. A gente fica preso nos prazeres momentâneos. E é isso que eu não quero que aconteça com você. E a solução tá justamente em a gente entender esses 3 pontos que eu vou te passar aqui. Isso aqui mudou minha vida, eu tenho certeza que tu aplicar vai mudar a sua vida também. O primeiro passo é a nossa cabeça. Nós não temos controle de todos os estímulos que a gente recebe no dia a dia, mas a gente tem controle sobre muitos desses estímulos. Então a gente não precisa se isolar, não precisa deixar de usar alguma plataforma em específico, mas a gente precisa ter um uso mais consciente disso. Porque se a gente for parar para pensar, o fast food é uma coisa gostosa de comer, mas se a gente comer ele todo santo dia, nas 3, 4 refeições que a gente faz no dia, a gente não vai ter uma vida muito longa. Então é muito importante ter uma certa moderação consciente desse tipo de estímulo. Entender que uma quantidade excessiva de estímulo é o que está impedindo você de fazer uma tarefa que vai te trazer algum benefício. Então usar conscientemente é a chave do negócio. Você vai selecionar aquilo que beneficia mais você, vai dar mais prioridade a isso, e aquilo que não beneficia você, ou seja, você separa para aquela hora do lixo, aquela hora que ocupa muito menos tempo no seu dia. Então uma dica que eu dou para você, pega aí o teu telefone, olha quais os aplicativos são realmente úteis para você e
quais aqueles que são completamente inúteis. E eu não falo só da questão de rede social, porque todo aplicativo que tem no nosso telefone pode ficar mandando notificação pra gente. Então separa bem aquilo que é útil, aquilo que é inútil, aquilo que de alguma forma é importante. Às vezes você utiliza o Instagram para poder conversar com a tua família, por exemplo, é importante ter ali. Às vezes você está distante da tua família e o Instagram é o único caminho. Então é importante ter o aplicativo do Instagram para isso. Então você separa aquilo que é útil e aquilo que é completamente inútil. Para mim, por exemplo, o Instagram ele tem a utilidade de eu postar os meus vídeos, de eu responder os directs das pessoas que têm interesse em atendimento comigo ou que têm interesse em entrar na comunidade de expertos, por exemplo. Que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira saber mais sobre autoconhecimento junto comigo. Mas enfim, eu utilizo bastante o Instagram, mas eu não utilizo o Twitter, por exemplo. Então eu excluí o Twitter do meu telefone. E na minha tela inicial, os aplicativos que eu mais utilizo para poder executar as minhas tarefas estão lá. Os aplicativos de rede social estão na outra página e em uma pasta ainda. Então isso já adiciona algumas etapas que dificultam abrir esse aplicativo novamente. Outra estratégia que eu inclusive coloquei em outro vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, é de você colocar limitadores de tempo no teu uso do aplicativo. Por exemplo, o meu TikTok eu utilizo durante 10 minutos. Depois disso aparece um aviso na tela falando: olha, você já usou 5 minutos de TikTok. E depois disso ele fala: você excedeu o seu limite de tempo. Claro que eu tenho a opção ali de clicar no aplicativo e simplesmente liberar mais 15 minutos ou ignorar aquela limitação naquele dia em específico. Mas isso ajuda a me lembrar que talvez eu esteja passando tempo demais ali. E eu fiz isso com todas as redes sociais. Então assim eu consigo ter um pouco mais de controle, um controle consciente, ou seja, sair daquela inconsciência onde a gente simplesmente vai passando tempo e não percebe que passou 2 horas utilizando o aplicativo. Então seja mais consciente com o uso do aplicativo. Ah, não tem essa questão de limitador no meu telefone, não sei como fazer, enfim, não preciso fazer isso. Separa um horário no dia, coloca um alarme lá para você ver os seus vídeos no YouTube, por exemplo, ou coloca um alarme para você dar uma olhada nos stories, ver alguns vídeos engraçados no Instagram, por exemplo. Coloca uma limitação nisso. O importante é você começar a ter ações mais conscientes que façam você ter o momento do lixo, como eu falei aqui, mas também separe momentos para que você possa fazer aquilo que é importante para você. E por que isso aqui é tão importante? Porque não dá para a gente colocar, por exemplo, um estudo que vai ser benéfico para que a gente possa ir bem na faculdade, formar na faculdade daqui a 5 anos, em comparação com um vídeo curto que gera prazer naquele momento. Só que esse prazer naquele momento é aquilo que está tirando de você a oportunidade de terminar a faculdade bem e gerar um prazer muito maior, mas que vai demorar um pouco para acontecer. Então, os pequenos estímulos, eles estão impedindo você de atingir os objetivos que podem ser super prazerosos e efetivos na tua vida. Então, é muito importante a gente ser mais consciente sobre o uso disso. Ah, eu gosto muito de açúcar, estou tentando parar. O que você faz? Você vai reduzindo o nível de açúcar. Você começa a comer um chocolate 40%, depois uns 50%, depois uns 60%. Então, não precisa ser uma porrada de vez. O importante aqui é você começar a tomar essas pequenas ações, não deixar a vida simplesmente te levar. Porque deixar a vida te levar quer dizer que você está deixando o algoritmo dessas plataformas levar a sua vida como bem entende. E obviamente eles não estão pensando no teu futuro acadêmico, não estão pensando no teu sucesso, não estão pensando nas conquistas que você tanto sonha na tua vida. Enfim, o segundo ponto aqui é o corpo. É importante fazer exercício. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso aqui, fazer exercício e tal, mas vou te falar, eu não estou falando aqui para você virar um marombeiro, para você ser uma pessoa que fica 24 horas na academia, enfim, que torna isso aí o teu foco de vida. Não é isso. Se for, tudo bem, mas a questão aqui é simplesmente movimentar o seu corpo, porque a movimentação do nosso corpo acaba auxiliando a regular melhor o nível de cortisol. O cortisol está muito atrelado ao estresse, ou seja, aquela tensão que a gente tem no corpo. Quando a gente está para fazer alguma coisa, a gente precisa desse cortisol para que a gente execute as coisas, para que a gente fique mais alerta, mais preparado para alguma ação. O problema é que se esse estresse está ocorrendo e a gente está simplesmente parado, a gente vai virando uma panela de pressão. Isso pode gerar discussões, pode gerar muita frustração, pode aumentar muito a tua ansiedade, enfim, tudo isso acaba desregulando. Então o exercício aqui, ele acaba ajudando a gente a liberar as endorfinas que vão gerar uma sensação de prazer depois que a gente faz o exercício. Também está associado a serotonina e a dopamina, que vão auxiliar na parte do humor, do prazer e dessa sensação de recompensa. Porque depois que você terminou de correr os 10 quilômetros que você jurou que você ia concluir, você vai sentir isso. Há essa redução do cortisol que eu falei e contribui para essa restauração dos nossos neurônios, né? Melhorando toda a nossa memória e a nossa cognição também. Então, o exercício é super, super importante. E aqui pode ser simplesmente uma corrida, pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, enfim, alguma coisa que você goste, porque aquilo que a gente gosta fica mais fácil de fazer. Eu, por exemplo, faço escalada. A escalada não é nada fácil, mas é uma coisa que eu gosto. Eu prefiro ela do que correr, por exemplo. Então, pratique algum exercício, porque isso realmente tem um impacto, tá? Tem a movimentação da substância no nosso corpo e ajuda muito a gente a manter a nossa saúde corporal e também a nossa saúde mental. E o terceiro
ponto aqui é a nossa mentalidade. Cara, se a gente tem uma mentalidade errada, a gente não avança em nada. Se a gente tem uma mentalidade fixa, onde, hoje eu errei na tarefa, eu queria fazer aquilo que o Luiz falou, aí eu, pensei no negócio da dopamina e tudo mais, fui fazer uma tarefa hoje, deu errado. Então deu errado, eu vou desistir, porque eu sou assim mesmo, eu sou preguiçoso mesmo, eu sou igual os outros falam e não tem pra onde eu ir. Se você tiver uma mentalidade fixa, meu amigo, realmente você não vai pra lugar nenhum. Essa é a verdade. Porque é só uma pequena coisa dar errado que você vai desistir. Então o erro acontece pra todo mundo, mas é muito diferente quando ocorre um erro e você vê, poxa, isso aqui ocorreu, esse erro ocorreu, fui mal nessa prova, então quer dizer que eu tenho que estudar outras coisas que eu percebi que eu estava vacilando e agora eu vou conseguir um pouco melhor nessa prova. E se eu não for tão melhor nessa prova, eu vou tentar identificar aquilo que deu errado e assim eu vou avançando. Então é bem diferente quando a gente tem uma mentalidade fixa, que acaba travando a gente, acaba deixando a gente em uma situação de conformismo e uma de crescimento, onde a gente busca identificar os erros e continuar. Então se hoje você acha que você tem uma mentalidade muito fixa, é importante começar a mudar isso aqui. E como é que se muda isso? Cara, com esse autoconhecimento. Tudo isso aqui que você veio aprendendo já mostrou que nós precisamos entender mais sobre o nosso emocional. Inclusive, foi justamente essa questão que me fez criar o Projeto Despertes, que é ajudar pessoas a aprender sobre o emocional aquilo que elas nunca aprenderam na escola, nunca ninguém falou para elas. Se a gente entende sobre essa modulação hormonal, por exemplo, da questão do estresse, se a gente entende como o desânimo funciona, como a ansiedade funciona, como o nosso corpo reage, como a gente pensa, a gente começa a agir mais consciente e a gente tem muito mais autonomia para conseguir aquelas coisas positivas na nossa vida. Então, quer fazer as coisas começarem a andar? É importante entender que vai ter erros aí na sua vida, que vai ter tropeços durante uma dieta, que vai ter algumas dificuldades naquelas metas, talvez você não consiga fazer todas as tarefas no dia e está tudo bem. Você vai buscar entender por que você não conseguiu fazer aquela tarefa, por que você acabou não indo naquele dia para fazer o exercício X, por exemplo, e aí você vai tomar as ações para isso mudar. Então, um ponto super importante que você precisa gravar aí para sua vida. Ninguém começa esse jogo da vida já na última casa. Todo mundo tem um começo e todo mundo erra no meio do caminho. É normal isso. Esse vídeo que você está vendo aqui já veio depois de vários e eu estou melhorando sempre alguma coisinha para poder tornar ele cada vez melhor e ajudar cada vez mais você. Então não fixa essa ideia de, poxa, eu não fui produtivo ontem, então eu sou assim mesmo e eu vou simplesmente me conformar com a vida que eu tenho. Aí você tem uma boa chance de provavelmente nada mudar. Então pega essas informações que eu te dei aqui, começa a analisar um pouco como você vem gastando o teu tempo. Começa a analisar de onde vem esses gatilhos de hiperestímulo que vem trazendo micro prazeres e impedindo você de chegar a prazeres que são mais importantes na sua vida. E a partir disso, tendo essa mentalidade de crescimento, colocando determinados limites naquilo que você sabe que está te prejudicando e cuidando do teu corpo, com certeza tu vai longe, porque eu fiz isso. Eu só falo aqui no YouTube, só ensino aquilo que eu mesmo testei em mim. E esse vídeo é resultado disso. Então funcionou pra mim. Então assiste o vídeo de novo, começa a colocar isso aí em prática na tua vida e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. E qualquer dúvida, tem os comentários aqui embaixo. E se você quiser meu apoio em qualquer parte de autodesenvolvimento, dá uma olhada no Projeto Despertes, porque todo mundo lá está saindo do lugar e tendo uma vida muito melhor e muito mais consciente também. Enfim, eu te agradeço por você ter tido a coragem e investido esse tempo em você. Com certeza esse vídeo aqui não é mais atrativo que aqueles vídeos de gatinhos super bonitinhos, mas com certeza ele é mais útil para ajudar você a avançar na sua vida e alcançar aquilo que realmente vai fazer diferença. Então a gente se vê em outros vídeos aqui do canal e começa a colocar em prática. Não deixa para amanhã não. Começa a analisar isso hoje e as coisas vão mudar.